Então, vamos falar um pouquinho sobre as questões sobre a Revolução Francesa, tá? Então, vamos lá. A criança deve ser protegida contra as práticas que passam a levar à discriminação racial, à discriminação religiosa ou qualquer outra forma de discriminação. E esses direitos, vamos mesmo respeitá-los? Está bem. Está bem? Que não lhes acontece mesmo que aos 10 mandamentos. Ela falando com o planeta, né? Sabemos assim, como na charge de Mafalda, também, durante diversas fases da Revolução Industrial e Francesa, discutiu-se a questão dos direitos humanos. Foi na era napoleônica que alguns desses direitos foram assegurados e vêm até os dias de hoje, né? Como, por exemplo, durante a promulgação ali do Código de Napoleão, que foi a propriedade privada, a organização sindical em todos os trabalhos urbanos, jornada de trabalho de 8 horas, greve por parte de todos os trabalhadores, voto universal, não. Então, aqui, gente, a propriedade privada, não garantia do direito à propriedade privada e proibir o divórcio. Ainda sobre o Código Napoleão, proibir o divórcio, acho que assegurava o Estado laico, né? Alguns desses direitos aí. Milhares de séculos decorreram antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça vão encontrar em outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo. Napoleão Bonaparte, sobre o período napoleônico, 1799 a 1815, podemos afirmar que milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça vão encontrar em outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo. Sobre o período Napoleão afirmar. Consolidou a Revolução Burguesa na França através da contenção dos monarquistas e jacobinos. Realmente houve a contenção dos jacobinos. Jacobinos conteram os girondinos e Napoleão conteu os jacobinos, né? Letra A. B. Manteve as perseguições religiosas e o confisco das propriedades eclesiásticas iniciados durante a Revolução Francesa? Não. C. Enfrentou a oposição do exército e dos camponeses ao se fazer coroar imperador dos franceses? Não. D. Favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra, visando a expansão de mercados? Também não. Anulou diversas conquistas no período revolucionário, tais como a igualdade entre indivíduos e o direito de propriedade. Não, Código Napoleônico. Muito sobre o Código Napoleônico, né? Essas duas. O bloqueio continental, Código Napoleônico, Código Napoleônico. Bora lá. Ao fenômeno descrito no texto pode-se associar que, senhor do continente, Napoleão disseminou pelos países conquistados os princípios liberais franceses e derrubou as velhas estruturas aristocráticas. Assim, os sucessos militares, desde a Revolução, deviam-se em grande parte aos princípios ideológicos franceses contra as tiranias do antigo regime. Entretanto, quando no período imperial a invasão foi acompanhada da exploração das populações locais e da submissão à França, os sucessos militares foram submetidos pela resistência dessas populações e pelo fracasso das conquistas napoleônicas. Ao fenômeno descrito no texto pode-se associar que vamos ler de novo, né? Deixa eu ver, senhor do continente, Napoleão disseminou pelos países conquistados os princípios liberais franceses e derrubou as velhas estruturas aristocráticas. Assim, os sucessos militares desde a Revolução deviam-se em grande parte aos princípios ideológicos franceses contra as tiranias do antigo regime. Entretanto, quando no período imperial a invasão foi acompanhada da exploração das populações locais e da submissão à França,
os sucessos militares foram substituídos pela resistência das populações e pelo fracasso das conquistas napoleônicas. Ao fenômeno descrito, podemos associar que a imposição do domínio napoleônico na Península Ibérica e na Rússia desembocou a luta nacionalista dessas regiões e no início da lenta decadência de Bonaparte. Exatamente. Inicialmente, a Espanha, né, a Península Ibérica aceitou, mas depois resistiu. A Rússia conseguiu resistir à Companhia Russa, né? Companhia da Rússia. Letra B. As guerras de conquista napoleônicas objetivam eliminar as manifestações nacionalistas e liberais decorrentes das ideias implantadas pela Revolução. Não, né? C. Domínio francês sobre as nações europeias incentivou e promoveu as revoltas liberais do século XIX e retardou os movimentos de independência das colônias da América. Também não. D. O embargo econômico imposto à Inglaterra favoreceu o desenvolvimento de países emergentes. Também não. Britânico, poder militar, não. A hegemonia francesa sobre o continente resultou na neutralização de países poderosos como a Inglaterra, a maior potência. Não conseguiu neutralizar, não. Então, aqui está falando sobre a resistência, né? Espanha e Rússia. Aqui nós falamos sobre a contenção, a resistência, o que objetivou, né? E ali sobre o Código Civil Napoleônico. Vamos lá. Entre 1792 e 1815, a Europa esteve em guerra quase permanente. No final, os exércitos napoleônicos foram derrotados. Em seguida, as potências vencedoras, Rússia, Prússia, Grã-Bretanha e Áustria, conjuntamente com a França, reuniram-se no Congresso de Viena, né, as potências vencedoras, que teve como consequência política a formação da Santa Aliança. A partir do comentário acima, marque a alternativa que contenha duas decisões geopolíticas aprovadas pelo citado Congresso. Entre 1792 e 1815, a Europa esteve em guerra quase permanente. No final, os exércitos napoleônicos foram derrotados. Em seguida, as potências vencedoras, Rússia, Prússia, Grã-Bretanha e Áustria, conjuntamente fizeram o Congresso de Viena, que teve como consequência política a formação da Santa Aliança para conter, né, os avanços do liberalismo. A partir do comentário acima, marca a alternativa que contenha duas decisões geopolíticas aprovadas pelo Congresso de Viena. A. Defesa do liberalismo já começou errado. E auxílio dos movimentos socialistas na Europa? Não. B. Restabelecimento das fronteiras anteriores a 1789. Isolamento da França do cenário político europeu. C. Valorização das aristocracias em toda a Europa continental e ascensão dos girondinos no governo da França a partir de 1815. D. Reentronização. O que é reentronização? Entronização das casas reais destituídas pelos exércitos napoleônicos e criação de um pacto político de equilíbrio entre potências europeias. Essa é difícil, essa questão. Apoio aos movimentos republicanos e concentração de poderes na coroa britânica, permitindo a esta a utilização de sua marinha de guerra como instrumento contra-revolucionário. Vamos exemplificar aqui. Essa daqui é sobre o quê? Congresso de Viena. Medidas geopolíticas do Congresso de Viena. Essa foi a medida geopolítica do Congresso de Viena. Essa aqui foi sobre o quê?
Imposição do domínio na Península. Resistência espanhola e russa. Resistência espanhola e russa. Essa aqui foi sobre o quê? Milhares de séculos ocorreram circunstâncias consolidar a Revolução, feitos de Napoleão. É uma boa. Feitos de Napoleão é uma boa. Para nomear a questão. Essa aqui é sobre Código Civil Napoleônico. Código Civil Napoleônico. Código Civil Napoleônico. Né? Essa aqui também, essa aqui não, essa aqui é sobre bloqueio continental. Bloqueio continental. Então, aqui é bloqueio continental, Código Civil Napoleônico. Código Civil Napoleônico. Feitos de Napoleão. Feitos de Napoleão. Resistência espanhola, medidas de apoio do Congresso de Viena. E vamos para a seguinte questão, a questão 6ª. O autor do trecho acima, Marco Mondani, indica que, apesar da derrota de Waterloo, o legado da era napoleônica permanecia na Europa. Entre os aspectos desse legado, é possível citar. Leia o texto a seguir e seguida responda. Com a derrota final de Waterloo e a segunda abdicação de Napoleão depois do governo dos 100 dias, em 22 de julho, a experiência do expansionismo imperial francês chega ao fim com uma situação de desastre colonial. Porém, por mais catastrófica que tenha sido a derrota, ela não conseguiu anular aquela que talvez tenha sido a principal obra do Império Napoleônico. Apesar das graves contradições presentes no seu projeto, né? Quais são as contradições? Então, o legado permanece, né? É possível citar a letra A. Legislação sobre o poder divino dos reis? Não, com certeza não. Ele tinha base no início liberalista, ele não queria isso, né? Eles combatiam isso, poder divino do rei. B. Respeito ao ritual da coroação pelo Papa do Sacro Império Romano Germânico? Não. C. Guerras aristocráticas sempre exercício de cidadãos comuns? Não. D. Nacionalismo e imperialismo, né? Que contaminariam toda a Europa no século XIX. Então, isso aí foi um aspecto, isso daí que talvez tenha influenciado a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Interessante. Então, a Revolução Francesa, a Era Napoleônica e os legados de Napoleão também influenciou as guerras, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Influências, essa questão pode ser influências para o século XX, o século XIX. É 19, né? Ah, não, é 19, não tem nada a ver, guerra. 1800, né? Só foi nacionalismo mesmo. O mapa a seguir mostra a Europa Ocidental nos anos iniciais do século XIX. A situação assinalada resultou a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Portanto, o mapa retrata o quê? França tomou posse, ali a expansão francesa, né? O mapa relata o quê? Tratado do Comércio e Navegação assinado entre Dom João e Lord Strangford, que garantia liberdade comercial para ingleses e portugueses, não.
O Tratamento de Fontainebleau, assinado por França e Espanha, que supõe a invasão de Portugal e divisão de suas colônias. C. Convenção Secreta, acordo entre Inglaterra e Portugal, que determinava a defesa marítima dos lusitanos pelos ingleses. E D. O bloqueio continental determinado por Napoleão, que proibia os países europeus de comercializarem com ingleses. Exatamente. E é o Tratado de Madrid, nada a ver, né? Tratado de Madrid. Vamos lá. Durante o Império de Napoleão Bonaparte, 1804-1814, foi instituído um catecismo que orientava a relação dos indivíduos com o Estado. O cristão deve aos príncipes que o governam, e nós devemos particularmente a Napoleão. Nosso imperador, amor, respeito, obediência, fidelidade, serviço militar, os impostos exigidos para a conservação e defesa do império e de seu trono. Nós lhe devemos ainda orações fervorosas pela sua salvação e pela prosperidade espiritual e material do Estado. Catecismo Imperial de 1806. O que é catecismo? O conteúdo do catecismo contradiz o princípio político da cidadania estabelecida na Revolução de 1789. Por quê? Contradiz, né? A. O cidadão participa diretamente das decisões sem representações políticos e comandantes militares? Não. B. Cobrança dos impostos pelo Estado impede que o cidadão tenha consciência de seus direitos? Não. C. Cidadania e democracia são incompatíveis com as formas políticas de monarquia do Império. D. Cidadão foi forçado, sob o bonapartismo, a romper com o cristianismo e o papado. Não. O cidadão reconhece os poderes estabelecidos por ele e obedientes à lei, né? Então, vai de encontro à Revolução de 1789, ok? Vamos lá. Eric Hobsbawm, novamente. Levando em consideração as medidas e as transformações do período napoleônico, assinale a alternativa correta. Napoleão Bonaparte, para os franceses, foi o mais bem-sucedido governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas em termos nacionais também estabeleceu ou restabeleceu o mecanicismo das instituições francesas como existem até hoje. Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções, 1789 a 1848, página 94. Foi preciso esperar a consolidação napoleônica para ver um novo interesse pela indústria. É a formação do mundo contemporâneo, página 35, levando em consideração as medidas e as transformações do período napoleônico. Então, vamos ver de novo, Napoleão Bonaparte, para os franceses, foi o mais bem-sucedido governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo de instituições francesas como existem até hoje. Tá? Então, está dizendo aqui, em relação à era napoleônica, que as principais reformas napoleônicas durante o consulado foram institucionalização do Código Civil em 1804, garantindo a liberdade individual, igualdade perante a lei e direito à propriedade privada. Vamos lá. Liberdade, igualdade, direito à propriedade privada. Os lemas da igualdade e liberdade, dos lemas da Revolução Industrial, ele pegou, ainda se apropriou ali da propriedade privada de Locke e a proibição da organização sindical. Aí, proibição da organização sindical, você pisa na bola. E a criação da sociedade de fomento à indústria, para incentivar o desenvolvimento da indústria francesa. Liberalismo mesmo, né? Liberalismo mesmo. Capitalismo aí
sempre vigente. B, a França, no início do século, essa questão, né, gente? B, a letra A. B, a França, no início do século XVIII, já era um país que apresentava embriões de uma sociedade capitalista, sim, cujas forças dinâmicas apontavam para um desenvolvimento industrial autêntico, o que foi interrompido com a agitação revolucionária e só retomado com a era napoleônica, não. Sim, as guerras napoleônicas na Europa desorganizaram a economia do continente e retardaram a difusão das instituições impulsionadoras do capitalismo. Sim, não. D. A era napoleônica fortaleceu os ideais aristocráticos do antigo regime, colocando a França como uma nação moderna. Não. Napoleão vai explorar os laços coloniais já existentes entre Inglaterra e Estados Unidos, explorando o último através dessa relação de pacto colonial entre metrópole e colônia. Não era colônia, Estados Unidos era colônia, enfim, é essa a questão. Vamos só sintetizar aqui, pessoal, apesar que já esse daqui foi sobre o quê? Feitos do consulado, ou Código Napoleônico. Efeitos do consulado, o Código Napoleônico, aqui foi o quê? Durante o senhor não reconhece poderes estabelecidos por vigentes. Os ideais franceses da Revolução, né? Da Revolução Francesa. Essa é a frase que define talvez essa questão. Bloqueio continental com mapa. Bloqueio continental no mapa aqui. Essa é sobre o quê? Nacionalismo e imperialismo. Influências. Nacionalismo. Vou colocar aqui, nacionalismo e imperialismo. Imperialismo aqui. Medidas geopolíticas do Congresso de Viena, nacionalismo e imperialismo, bloqueio continental contra as ideias da Revolução Francesa feitas do consulado. E, por fim, para terminar, nós temos aqui a última questão. Antes, Napoleão havia levado um grande exército à conquista da Europa. Se nada sobrou do Império Continental que ele sonhou fundar, todavia ele aniquilou o antigo regime por toda parte, por onde encontrou tempo para fazê-lo. Por isso também seu reinado prolongou a revolução, e ele foi o soldado desta, como seus inimigos jamais cessaram de proclamar a Revolução Francesa, tendo-se em vista a expansão dos ideais revolucionários proporcionada pelas guerras conduzidas por Bonaparte, é correto afirmar que, letra A, os governos sob a influência de Napoleão investiram no fortalecimento das corporações de ofício e dos monopólios. Letra B, as transformações provocadas pelas conquistas napoleônicas implicaram o fortalecimento das formas de trabalho compulsório. Letra C. Napoleão, em todas as regiões conquistadas, derrubou o sistema monárquico e emplacou repúblicas. Não. D. O domínio napoleônico levou a uma redefinição do mapa europeu, pois fundiu pequenos territórios antes autônomos e criou, assim, estados maiores. Letra E. Os países da Península Ibérica, como Portugal e Espanha, foram os únicos do continente europeu a não serem afetados pelas guerras. Claro que afetou bastante. Então, aqui foi a remodelação, redefinição do mapa
europeu, né? Criou estados maiores, principalmente os países, as pequenas regiões se fundiram em estados maiores, né? Então, essa aqui é a nossa aula sobre Revolução Francesa, tá? Lembrem-se aí da questão do Haiti, Revolução do Haiti, enfim. Aqui, então, finalizo aí nossa aulinha sobre Revolução Francesa. Muito obrigada e até a próxima.